Enquanto eu gravo isso aqui, recentemente, há poucos dias, foi publicada uma opinião numa revista científica bem importante, que é a Science, de um grupo muito forte de preparo para pandemias, falando: devemos nos preparar para uma pandemia de H5N1 ou gripe aviária. Quero comentar essa publicação, falar sobre a gripe aviária e por que a gente tem que prestar atenção nos Estados Unidos agora e mudar nossa mentalidade sobre o que foi a Covid e o que pode ser uma pandemia de gripe aviária. Que já adianto, não está acontecendo, a gente não tem registro, até aqui onde eu gravo o vídeo, de transmissão entre humanos dessa doença, que seria o sinal de algum começo de alguma coisa, mas tem muitos sinais de que isso pode se tornar um problema e é por isso que eu queria ter essa conversa com você. Então, desabilitamos monetização de vídeo aqui, é um vídeo um tanto diferente do que a gente costuma publicar no canal, mas é uma conversa que eu queria ter com você, justamente para a gente ter algum preparo mental para o que pode acontecer, não tem sinal de que está acontecendo agora, mas é importante saber, é importante estar situado. Tá, vou começar falando sobre por que é importante a gente saber sobre isso, pontos positivos e negativos e por que a gente tem que mudar a cabeça depois. Então, primeiro, pontos importantes para a gente saber. Ao contrário do que foi a Covid, que foi uma doença nova que começou a circular entre humanos, que a gente não conhecia nada sobre ela, só sobre vírus mais próximos, a gente já conhece vários tipos de vírus da gripe, como o vírus da gripe humana e como o vírus da gripe aviária. Isso faz com que a gente já saiba como esse tipo de vírus se comporta e já tenha, inclusive, vacinas humanas e para animais em desenvolvimento ou em teste. Então, se a gente chegar a ter um dia um surto de gripe aviária em humanos, o tempo para a disponibilidade de uma vacina seria muito mais curto do que no caso da Covid. Então, seria uma situação onde vale muito a pena, ou onde a gente tem muito mais certeza do retorno de usar máscara, fazer distanciamento e as outras coisas, porque aí, nesse caso em particular, a gente sabe que em alguns meses uma vacina já estaria disponível. Enquanto para a Covid seria uma coisa de vai saber em quantos anos aparece uma vacina, e ela apareceu rapidamente para a nossa sorte. Então, por isso já uma das importâncias. Já é uma doença mais conhecida, para a qual a gente tem já tratamento, já tem conhecimento sobre a transmissão dela e já tem possíveis vacinas, mas que ainda não passaram por testes em humanos, de efetividade de como barra uma doença, porque essa doença nunca circulou em humanos, então esse tempo pelo menos a gente teria que esperar caso isso acontecesse. Então, se amanhã ou depois começar a ter caso de transmissão de gripe aviária entre humanos, vai ser um intervalo bem curto para ter uma vacina disponível. Então vale a pena muito se preparar e evitar pegar isso para poder chegar essa vacina logo. Mas tem outras coisas mais importantes aqui sobre por que prestar atenção nisso, não só pelo lado bom. O que é a gripe aviária e por que a gente tem que prestar atenção nos Estados Unidos agora e o que pode estar em jogo aí? Gripe aviária é uma das formas de gripe. A gente tem a nossa gripe humana, que pelo visto entrou entre humanos em 1918, no que foi a gripe espanhola, que morreu muita gente por aí, mais do que a Covid em proporção. E tem outras versões do vírus da gripe humana que apareceram depois. Todas elas vieram ou de aves selvagens migratórias ou de animais domesticados intermediadores, ou de galinhas, patos ou de porcos intermediários que pegaram esse vírus dos animais selvagens e transmitiram isso para humanos. E toda vez que isso aconteceu, a gente teve casos muito sérios de gripe por aqui. A última dessas que aconteceu, que a gente tem um registro bem direto de como é que foi a gripe H1N1 de 2009, que foi uma gripe que pegou pedaços do vírus da gripe de aves selvagens, misturou com o vírus de H1N1 de porcos, em criação de porcos, e saltou para humanos. No caso de 2009, para nossa sorte, parte das pessoas mais vulneráveis, que são os idosos, já tinham alguma imunidade para esse vírus, porque o vírus dos porcos era o vírus humano que tinha saltado para eles. Então quem teve contato com esse vírus humano há décadas atrás, tinha alguma imunidade protetora contra o H1N1 de 2009 quando ele circulou em humanos. Então um dos grupos mais vulneráveis à gripe, que é o de idosos, estava, por coincidência e por sorte, relativamente protegido em 2009. Então a doença não foi tão severa quanto poderia ser. Mas a gente teve outros registros anteriores disso acontecendo. Então, um mínimo do que seria uma gripe nova circulando em humanos seria uma doença como foi o H1N1 de 2009 ou como é a gripe sazonal anual que a gente pode pegar, que é uma doença que tem uma letalidade preocupante se todo mundo estiver vulnerável, porque se surge uma gripe nova entre humanos, o problema não é só quantas pessoas ela mata em proporção aos infectados. O problema é que todo mundo no mundo pode pegá-la ao mesmo tempo. Então, ao contrário de uma gripe regular, que quando circula no ano, tem gente que ainda está recuperada do ano anterior, ainda está relativamente imune, se vacinou e está mais ou menos protegido, não é todo lugar do mundo que está vendo o vírus ao mesmo tempo. Ter uma gripe nova circulando, mesmo que ela tenha
a mesma severidade da gripe sazonal que a gente conhece, que aparece todo ano, já é preocupante porque todo mundo vai ficar doente no intervalo de tempo muito curto, em alguns meses, e precisar de hospitalização, medicação e outras coisas. Então só por isso já seria uma coisa preocupante, como foi em 2009. Mas isso é o mínimo que a gente pode esperar de um vírus da gripe novo. No máximo de potencial de estrago do que é um vírus desse, está o vírus da gripe aviária, o H5N1, que veio da seguinte situação. Ele é fruto total e completo da forma como a gente cria animais hoje em dia. O vírus da gripe original, ele circula em aves migratórias, e ele é um vírus que não causa muito problema nessas aves. Por quê? Porque ele é transmitido quando essas aves se encontram em pontos de migração, como por exemplo lagos, onde os bichos ficam na água, defecam, bebem aquela água depois, e é um vírus que é transmitido não só para o pulmão, mas também por via oral. E a ave tem que estar apta a voar para outros lugares, encontrar outras e transmitir aquilo. Então é uma doença que nas aves normalmente não é patogênica desse tipo. A ave fica meio doente, mas não muito, e ela voa e transmite o vírus. Quando esse vírus cai numa criação de galinhas, se você vê uma criação de galinhas moderna, você vai ver 10, 50, 100 mil aves dentro de um galpão, e aves que são geneticamente muito parecidas, são clones quase. Se o vírus infecta uma dessas aves, ele infecta todas. E quanto mais doente ele deixar a galinha, mais ele vai se espalhar e vai devastar essa criação de galinhas. Então, só pela criação de galinhas, e é parte do problema que está acontecendo nos Estados Unidos, é por isso que a gente tem que prestar atenção lá em particular, já tem um estrago que ele causa, que é o de devastar uma criação de aves domesticadas. Porque nessas aves, o tipo de vírus que é selecionado e passado adiante é o mais patogênico, é o que causa mais doença, é o que deixa a galinha mais convalescida e espalhando para todas as outras que estão do lado dela. Normalmente, o que se faz é sacrificar esses animais todos no galinheiro, na criação, para não ter o risco desse vírus escapar de lá para outros lugares. Isso o mundo inteiro faz. Na Ásia, principalmente, se faz isso porque é onde circula o vírus da gripe original, e se sacrifica uma criação inteira, e quem faz esse sacrifício recebe uma indenização, contanto que, desde que tome medidas para não acontecer de novo a doença ali dentro do galinheiro da pessoa, e é uma medida mais para reparo e para a pessoa reportar os animais doentes do que para qualquer outra coisa. Normalmente é assim que a coisa funciona. Quando esse vírus salta para humanos, e até hoje, todos os casos que a gente conhece foram casos de pessoas que estavam lidando com aves doentes, tirando o que está acontecendo recentemente nos Estados Unidos, ele pode causar uma doença muito grave nas pessoas. Até hoje a gente registrou quase 1000 casos de gripe aviária em humanos. Desses quase 1000 casos de gripe aviária, quase 500 deles foram casos letais, onde a pessoa que pegou morreu. Provavelmente é muito mais casos do que isso, e a gente não toma conhecimento dos casos mais leves, só registram os mais graves. Mas mesmo assim, isso indica que com esse vírus da gripe aviária, das aves, muito patogênico para elas, também pode ser patogênico para humanos. Então, se um vírus novo da gripe saltar para humanos, você vai ter alguma coisa entre uma gripe sazonal, que ainda seria preocupante, ou algo que mata 10, 15, 30% de quem pega, o que a gente não tem como saber enquanto não circula entre pessoas. Por isso que a gente tem que ficar de olho se um vírus desse começa a circular em humanos. O que aconteceu em tempos recentes e por que estão pedindo um preparo desse e um olhar desse para os Estados Unidos em particular? De tempos em tempos aparece uma linhagem dessa, muito patogênica, que mata muitas aves, que mata muitos bichos e circula entre aves selvagens e mata um monte de coisa. Em 2022 apareceu uma linhagem mais transmissível ainda de gripe aviária, que saltou para mamíferos também. Entre outros mamíferos, devastou focas, leões marinhos e outros bichos aqui na costa das Américas. Matou aves migratórias, inclusive aqui no sul do Brasil, mas nos Estados Unidos esse vírus se estabeleceu em 2 grupos, em criação de galinhas e depois em criação de vacas. E são 2 problemas aí. Na criação de vacas, que é o problema mais comum, é onde estão concentrados os maiores casos de transmissão para humanos. Ao contrário de uma galinha, que custa alguns reais para a indenização, a vaca custa dezenas de milhares de reais para o criador. Então, nenhum criador saiu sacrificando vacas, porque nem tinha lei para o que fazer nesse caso, que isso nunca tinha acontecido antes. Acontece que nos Estados Unidos, ao contrário do resto do mundo, se pode usar cama de criação de galinha, que é aquele feno cheio de cocô de galinha, pena e resto de galinha, para dar de comida para as vacas, que provavelmente é a forma de contágio pelo qual as vacas pegaram. E são vacas leiteiras, o vírus se transmite entre as vacas pelo leite, porque por algum motivo ele se multiplica muito bem nas tetas das vacas e com a máquina de ordenha, várias vacas estão no mesmo ambiente, o vírus circula entre elas e elas ficam doentes. Mas como não tem lei dizendo que elas têm que ser sacrificadas, os fazendeiros simplesmente
isolam essas vacas e deixam a coisa acontecer ali. Ficaram sabendo de muitos casos de transmissão do vírus por causa ou de gatos que morreram tomando leite cru, porque o vírus sai no leite ativo, e os Estados Unidos é um dos únicos países no mundo que permite a venda de leite cru, mesmo com esse risco do vírus presente. Já tiveram que recolher de mais de um lugar isso, já falei num vídeo por aqui. Ou de criadores de vacas que pegaram vírus. Tudo indica que por gotículas no ar, porque eles têm mais conjuntivite, mais coisa nos olhos e menos coisa respiratória. Então por isso que eu disse que até aqui a gente não teve caso de transmissão entre humanos, porque a maioria dos casos estão concentrados em pessoas que pegaram, pelo visto, pelos olhos, por gotícula de leite e são ordenhadores, trabalhadores rurais. Além disso, o que está acontecendo nos Estados Unidos? As galinhas estão contraindo o vírus das aves selvagens que circulam com ele por lá. Só que nos Estados Unidos, criação de galinha, principalmente para a produção de ovos, funciona de um jeito muito diferente do resto do mundo. Você tem pouquíssimas empresas que controlam a produção de galinhas, que são repostas para ser criadas e pôr ovos, que fazem a criação das galinhas que põem ovos e que vendem ovos para supermercados. Ao contrário do Brasil e de outros lugares do mundo, que cada região tem o seu produtor, tem gente de todos os volumes e tamanhos, nos Estados Unidos coisa de 90 e tantos por cento do mercado estão concentrado em 3 ou 4 empresas, ou 5 empresas. Uma delas, gigante, controla quase toda a produção de ovos da costa leste dos Estados Unidos. Isso quer dizer que são empresas que têm muito controle sobre as galinhas que vão ser repostas e puderam fazer muita pressão para o Departamento de Agricultura americano para falar, olha, a indenização que a gente vai receber não é parte do que se perder, é total. Tudo que for perdido vai ser indenizado. E o departamento indeniza independente do que elas fizerem para corrigir o problema. Então o que acontece nos Estados Unidos em particular que é surreal? Você está criando galinhas, suas galinhas pegaram gripe aviária, sabe-se lá como, todas elas estão morrendo ou estão em vias de morrer e os ovos estão contaminados também. Você destrói os ovos, sacrifica as galinhas e vai receber uma indenização. Primeiro, você é totalmente indenizado por isso. Segundo, os ovos não vão para o mercado. Falta ovo no mercado, o que acontece com o preço do ovo? Sobe. O que acontece com a indenização que você recebe? Ela aumenta. O que vai acontecer se você criar galinha de novo e elas morrerem de novo? Você vai receber mais indenização e os ovos vão crescer, vão ficar ainda mais caros. Resultado, dá mais dinheiro deixar a galinha morrer, criar a gripe aviária, do que criar galinha para vender ovo. Então, por esse controle todo de mercado que essas poucas empresas têm, o preço de ovos nos Estados Unidos está batendo recordes e as ações das empresas que vendem ovos, que estão na maior perda de galinhas por gripe aviária que a história já registrou no mundo, estão batendo lucro de venda, estão batendo recorde de lucro, estão batendo recorde de valorização de ações e estão comprando concorrentes e fechando todo mundo que é pequeno. Então está dando muito mais dinheiro para elas deixarem as galinhas doentes e deixar o preço do ovo subir no mercado sem repor galinhas, sem repor os ovos. Eles fazem mais dinheiro com escassez de ovo do que com venda de ovo. O que esse incentivo todo faz? Faz com que criações de galinha continuem tendo gripe aviária. E lembra que da criação de galinha, a doença vai circular para as vacas. Depois que passaram a testar as vacas leiteiras, descobriram que tem pelo menos 2 ou 3 introduções diferentes de gripe aviária entre vacas vindas da galinha. E o que está acontecendo com as pessoas? Não conseguem comprar ovos no mercado porque o ovo está caro e resolvem criar galinhas no quintal de casa. Dos 3 casos mais graves registrados nos Estados Unidos de gripe aviária, um deles, uma morte inclusive, 2, uma morte inclusive, são de pessoas que pegaram esse vírus das galinhas de criação no quintal de casa. Então não só o problema não deve se resolver nas criações de galinha de empresas, de companhias, como as pessoas que criam galinha em casa nos Estados Unidos estão expostas ao vírus, estão pegando o vírus disso e tem mais incentivo para mais gente criar as galinhas em casa. Então tudo isso já criaria uma tempestade perfeita em qualquer país para você ter contato de pessoas com um vírus que tem histórico mundial e de longa data, de séculos, de se misturar do vírus humano com o vírus de gripe aviária ou com o vírus de gripe dos porcos ou de outros. Tá? Todos os grandes saltos de gripe para humanos, o último deles em 2009, vieram da mistura do nosso vírus da gripe humano com o vírus de outros animais. Pelo menos todos que a gente tem registro disso ter acontecido. Então, tá tudo junto ali.
O que vai sair de uma mistura dessa? Se uma pessoa com gripe normal pegar um vírus da gripe aviária e os dois se misturarem dentro dela, ou se uma pessoa que pegou gripe aviária não for buscar atendimento de saúde porque é um trabalhador não documentado, que os Estados Unidos estão deportando a rodo, ou porque não vai ter assistência médica, ou porque é uma pessoa que ficou doente em casa, e eles estão cortando suporte médico depois da última mudança de governo lá, ou qualquer tipo de atendimento médico para a população, e esse vírus ficou nessa pessoa tempo suficiente para se adaptar e para gerar mutações que favorecem a transmissão entre humanos. Você vai ter um vírus novo, capaz de infectar humanos, para o qual a gente não tem imunidade prévia, com um potencial de letalidade, que, como eu disse, vai estar alguma coisa entre a gripe regular ou algo muito mais sério que a gripe aviária. Onde, nessa escala, esse vírus vai estar? Não sabemos. Como que a gente poderia saber? Com dados. Como que a gente sabe qual é a letalidade da gripe, da Covid? O governo chinês publicou tabelas em janeiro de 2020 falando de cada tantos infectados, tantas pessoas precisaram de atendimento, tantas pessoas morreram. Lembra que foi um país que tinha autoridade e coerção para manter 11 milhões de pessoas trancadas em casa e testar essas pessoas diariamente para a Covid, para saber quantas delas ficaram doentes. Então, apesar de todo escândalo que foi o começo da Covid na China e toda a crítica do fechamento e de tudo que fizeram, as tabelas de letalidade, de gravidade, de severidade de doença que eles publicaram, que o CDC chinês publicou em janeiro de 2020, ainda continuam válidas até 2025, pelo menos para pessoas não vacinadas. Depois de vacinadas, os índices são melhores, mas na ausência de vacinas, os números são aqueles. Então, se você voltar para o começo de 2020, a gente tinha uma doença nova, desconhecida, para a qual a gente não sabia quando teria vacina, mas a gente sabia quantos dias ela leva para infectar alguém, quantas pessoas essa pessoa infecta, quantas dessas pessoas doentes vão precisar de hospitalização, quantas vão morrer. E esses números foram tão válidos que guiaram todo o combate à pandemia daí então, pelo menos nos países que fizeram combate. O Brasil não se aplica. Então, apesar de ser uma doença desconhecida, ela aconteceu no país mais preparado do mundo para gerar números e métricas sobre isso que o resto do mundo pôde seguir. E nós tivemos meses para se preparar para isso, que jogamos no lixo depois, mas tivemos meses de preparo, porque a gente não tem uma troca muito grande de imigração e de turismo com a China. De onde veio a Covid que apareceu no Brasil, se você lembrar dos casos? A gente teve tempo de ver os chineses ficando doentes e morrendo, a gente teve tempo de ver japoneses ficando doentes e morrendo, coreanos ficando doentes e morrendo, o navio Imperatriz que encalhou lá, depois italianos ficando doentes e morrendo, Nova York com gente ficando doente e morrendo, e depois a Covid apareceu aqui. Então janeiro começa na China, março aparece a doença séria por aqui, quando já tinha gente morrendo na Europa e nos Estados Unidos, e a gente já tinha se sensibilizado muito mais com o que estava acontecendo. E de onde veio a Covid que veio para o Brasil? Estados Unidos e Europa, principalmente Estados Unidos. O que acontece se a gripe aviária começa nos Estados Unidos agora? Se ela começar lá, se começarem a reconhecer isso lá, o vírus já pode estar por aqui. Então o intervalo que a gente vai ter de ação é muito menor. E como que a gente vai saber o quão letal esse vírus é? A gente vai depender de dados confiáveis do país onde forem registrados os primeiros casos. E o que está acontecendo com os Estados Unidos em 2025? Eles estão com um governo que está cortando toda a verba de pesquisa em saúde, o desenvolvimento de vacinas da gripe, o desenvolvimento de vacina da gripe que tinha sido financiado pelo governo anterior. Tem um ministro da saúde que não reconhece a existência de vírus e bactérias. O secretário de saúde americano não acredita que bactérias e vírus causem doenças ou que vacinas funcionem. Ele defende em livro a teoria do miasma, que é aquela teoria lá de 1700 e bolinha, que dizia que eram maus ares que deixavam as pessoas doentes. Para ele, é comida boa e ar respirável que deixa as pessoas bem. Eles estão no meio de um surto de sarampo, onde já morreu criança de sarampo lá depois de anos sem isso acontecer, e o cara teve a pachorra de aparecer na TV numa propaganda de lanchonete falando que a vacina do sarampo mata as crianças e causa mais problemas do que o sarampo, no meio de um surto de sarampo. Então, para coroar tudo isso, nos Estados Unidos, além de você ter o pior incentivo possível para o vírus circular em vacas e gente tomando leite cru contaminado, o pior incentivo possível para o vírus circular em galinhas e gente criando galinha no quintal de casa, porque o preço do negócio nunca vai baixar, você tem
um ministro da saúde, um secretário de saúde que não acredita em vacinas e que está tirando dinheiro de pesquisa, monitoramento e combate. O CDC tirou tabelas do ar que falavam sobre a transmissão da gripe aviária para gatos. Essa história dos gatos que eu falei que morriam tomando leite contaminado. Esses dados chegaram a ser publicados e foram tirados do ar. Tem estado que está deixando de incentivar a vacinação para a gripe nos Estados Unidos. Então, a gente está no pior cenário possível, porque é um vírus. Se começar a circular em humanos, não temos sinais de que ele está fazendo isso, que pode ter um potencial letal muito grande. O principal país, ou um dos países que desenvolveu mais vacinas na Covid, está tirando dinheiro de financiamento de vacina de gripe agora. E o país sede disso seria o país que mais manda gente doente para cá, ou mais mandou gente doente para cá durante a Covid, e que não tem mais equipe nem gestão de saúde pública para registrar o que está acontecendo. Por isso que não dá para a gente pensar que se tiver transmissão de gripe aviária em humanos agora, é uma situação parecida com a da Covid. Por bem e por mal, não é. Por bem, a gente tem muito mais a ganhar evitando essa doença circular, porque vai ter vacina ali na esquina, já tem medicamento disponível, até o Butantan aqui no Brasil está testando e desenvolvendo vacinas para a gripe aviária, então seria uma coisa de em pouquíssimos meses a gente vê vacina sendo distribuída já. E pelo outro lado, que é o lado do incerto, nós não temos como saber ou confiar no quão letal ou quão severa é ou não é essa doença, por conta de onde ela está acontecendo agora, e isso vai começar, se começar, no lugar mais próximo em termos de viagem e troca de pessoas que a gente tem. Então tem-se muito a perder e muito a ganhar se não levar isso a sério e não prestar atenção. Por isso que eu queria falar disso por aqui. Então saiba que o seu vizinho está guardando gasolina, está guardando fogos de artifício, está armazenando tudo quanto é coisa incendiária na casa dele, ao mesmo tempo em que ele arranca extintores, porque não acredita que eles funcionam, coloca insufilme na janela, então você não tem como ver o que está acontecendo lá dentro, e já teve faísca e fagulha demais lá. Então não estou dizendo que está pegando fogo na casa dele, mas estou dizendo que se aparecer fumaça lá, sai de casa, porque pode ser muito grande o estrago. Tá? Então esse é o grau de preparo e de preocupação que eu recomendo. O que a gente pode fazer agora é acompanhar. Está preparado para se vacinar? Se tiver uma circulação dessa doença e se a vacina estiver disponível, tem aí uma máscara ou duas PFF2 na sua casa. Eu sei que as vibes de Covid não são legais nessa hora, mas não estou dizendo que está acontecendo. E pode ser o caso de que essa doença nunca vai saltar para humanos e apesar de terem dado todas as chances para ela, ela não é transmissível dessa forma e a gente nunca vai ver a gripe aviária circular em humanos. Torço para que seja o caso, mas se for o caso vai ser sorte. E a gente já falou disso muito por aqui, contar com a sorte nessas horas não é legal. Então essa é a mensagem. E, claro, se acontecer qualquer coisa dessas, se a gente tiver algum registro desses, volta a fazer lives, volta a fazer as coisas por aqui. Não é o caso agora e você não vai me ver falando disso de novo se não tiver alguma coisa muito séria acontecendo. Então, espero que a gente não se veja no próximo vídeo desse.